Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Gratidão desses filhos. Muito curioso eu ser chamada nessa data. Eles sabem muito bem da ingratidão desses filhos. E aí eles colocam na data certa, no momento certo, para eles virem falar. Então tá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então filhos, vamos às palavras do mestre. Palavras do Mestre. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Eu vou fazer sempre a minha análise, né, do início de tudo. Eu acho o seguinte, as pessoas que me conhecem aqui da rádio, assistem minhas palestras, eu gosto daquela medicina homeopática. Eu adoro, né? Eu gosto muito mais da física quântica do que da física tradicional. Tanto é que Einstein comprovou-se um físico, né? Não vou dizer medíocre, porque ele não era, mas em relação à física quântica, ele não entendia nada, não conseguiu compreender até o final de como funciona esse mundo quântico, né? Abaixo dos átomos. E a mesma coisa quando eu analiso os problemas ou os mandamentos ou tudo que foi colocado por Deus na vida da gente. No fundo, a grande importância de honrar pai e mãe desde o início dos 10 mandamentos, desde esse mandamento máximo, desde o tempo todo, trazido por Moisés, por todos os profetas do Antigo Testamento e por Jesus, é reencarnação. Só isso. Se você não honra pai e mãe, dificilmente alguém vai querer te receber como um espírito. E a gente vê isso clássico em todas as obras espíritas. Ou você recebe porque ama muito, que é o ideal, ou porque odeia muito. Sim, que tem algum compromisso. Tem algum compromisso. E quando vem compromisso, a gente vê as famílias aí, a dificuldade enorme que tem de relacionamento, até de nascer. Quantos abortos espontâneos acontecem por causa dos compromissos que tem. Então, no fundo, na minha visão, desde Moisés, do Antigo Testamento, de todos os profetas, Jesus, essa comunhão familiar, esse honrar pai e mãe, é especificamente preocupado com a reencarnação. Porque existem forças espirituais, energéticas, de afinidade, que impedem até de você encarnar, por mais que você queira. Você quer muito, o seu pai quer muito, a mãe quer muito, mas a afinidade não existe, não encarna. A gente viu isso na reencarnação do Segismundo. O nível espiritual que estava na sala, tentando fazer a reencarnação, e quantas vezes já tinham testado e não conseguiam. Por quê? E era o pai, né? Não era nem a mãe. A mãe estava super disposta. Não, porque teoricamente está indo pro corpo dela, né? Então, se ela rejeita, é mais fácil de entender que não vai acontecer. Mas era o pai. Mas só da convivência no quarto, só da convivência já não se suportavam. Já não conseguia fazer. Mesmo eles querendo e mesmo eles sabendo que era importante. Sim. Então, por isso que honrar pai e mãe é tão fundamental. Mas ali não tem muito a ver, não só com honrar pai e mãe, né? Porque ali, na verdade, eles tinham um problema de vidas passadas. Honrar pai e mãe é mais porque na fila da reencarnação ninguém vai querer receber você. Então tem duas coisas no Evangelho de Jesus que eu acho fantástico e que quando você conhece a reencarnação e entra nos detalhes, e eu acho que a André Luiz é que trouxe isso pra gente com detalhes magníficos, que é honrar pai e mãe, quer dizer, quem vai querer te receber. Até porque ali é um apanhado de poucas encarnações. Imagina o mundo inteiro encarnando e sem controle, porque a maioria das reencarnações não tem controle. Não tem controle. Imagina, eu não gosto, não quero, eu durmo, desprendo, falo, não quero receber esse filho mesmo, acabou, não vou vir, ou eu não quero esse pai, e vai ficar por isso mesmo.
Vai ser uma discussão complicada de ter. Vai. Quantos vão ter um mentor Alexandre, um Bezerra de Menezes para falar, pô, recebe, vocês vão evoluir muito? A maioria nem está pensando nisso, lá na floresta, lá no meio da guerra. É muito trabalho para esses espíritos ficarem aqui discutindo coisas muito infantis, né? Assim, muito... Mas que é fundamental para a evolução do planeta. É fundamental, mas muito pessoal, então, né? colocar isso no 10 Mandamentos, colocar isso o tempo todo dentro das discussões dos profetas é fundamental. Sim. Senão, o dia a dia vai ser muito mais complicado. Então... E, na realidade, ele também serve para coisas materiais, que a gente pode falar daqui a pouco, e também para você resolver os conflitos. Porque se você tem uma encarnação onde você tem um problema de vida passada, e você vem como filho, e você continua não tendo honra, problema, a gente vai resolver como no futuro? Porque não tem mais ideia, né? É isso aí. É igual ao aborto, né? É igual ao aborto. Você vai receber um espírito desse por bem ou por mal. Né? Sim. Ele tem alguma afinidade contigo, amorosa, ou tem um débito para resolver. Aí você vai e aborta ele. Se tem uma afinidade amorosa, acabou ali, né? Ou vai ficar um tempo bastante complicado para recuperar. E se tem um problema, multiplica por quantos? Exatamente. Porque aí, ele vai ficar todo deformado no plano espiritual. Não tem mais ideia do que fazer, porque assim, isso é o último recurso, né? Então... quem tira a vida de alguém, como é que o que é o antônimo de matar? Dar a vida. Dar a vida. E aí você recebe. Você recebe. Aí você vai e mata de novo. Ou não deixa vir. Então, complicado. Então, honrar pai e mãe, para mim, é literalmente, pelo menos na antiguidade, nesses momentos religiosos, ligado à reencarnação. Mas tem uma conexão com a vida material também, porque é importante, enquanto sociedade, que a gente preserve as pessoas mais velhas, que a gente crie um laço dessa questão de sabedoria, que a gente transmita o conhecimento. Então, socialmente falando, a sociedade que faz isso, que entende que as pessoas mais velhas têm uma sabedoria maior, têm uma vivência, e que aprendem com o passado e honram o passado, a pessoa que gosta das suas origens, das suas histórias, ela tende a criar uma sociedade enquanto cultura mais forte. Vê o povo judeu, né? Exatamente. E oriental. Exatamente. Então ela cria um povo mais forte que faz com que ele tenha uma soberania, inclusive material também, com os outros povos. Que é uma das grandes dificuldades, por exemplo, da comunidade afrodescendente, que veio e as raízes foram cortadas, né? Foram cortadas, e criados em senzalas. Exatamente. Né? Então ele não tem tirado essa os filhos dos pais, esse é o problema. E aí eles precisam, né? Porque eu não tô participando, não tenho lugar de fala. Eu já participei no passado, mas dessa vez não tô. Nessa encarnação não vim. Então assim, precisa recriar esse orgulho, recriar essa tradição para fortalecer, né, a cultura, para fortalecer. Então, socialmente falando, materialmente falando, na verdade, ele tem esses dois apegos. Tem um apego espiritual por conta da reencarnação, mas também tem um apego social, e é um dos mandamentos que faz com que o judaísmo seja tão forte e passe por tantas campanhas de aniquilação, né? E mesmo assim, ainda vem Israel hoje como um país sendo reconstruído, uma potência, um grande país, e que luta contra tudo e todos e se mantém só baseado nos laços familiares. A família é muito importante, né? Assim. E o outro item que Jesus fala, e que ele traz uma passagem inteira sobre isso, é: faça amigos mesmo com as riquezas iníquas. Que aquilo que pode ser iníquo, ou que não tem grande importância, ou que pode ser de fundamental importância para você criar os laços. Sim. Então Jesus, ele sabia, né? Ele olhava para esse dia a dia do que é importante você encarnar, como vai ser esse convívio. Então, por mais que seja iníqua essa riqueza, faça amigos, porque é eles que vão te amparar. Isso também tem várias questões. Primeira coisa, porque, por exemplo, e a gente falou sobre isso em algum outro tema nesse programa, quando a gente, vamos supor que você seja um médico e você tá trabalhando ali com muito amor, querendo ajudar todas as pessoas, mas é uma UTI, uma CTI lotada, todos os quartos lotados, e você tá se dividindo por todos aqueles. E aí, de repente, um amigo seu liga e fala assim: ô Hernani, a minha mãe tá internada aí no lugar tal. Na mesma hora, você vai parar e você vai olhar
a mãe do seu amigo. É. Porque eles são amigos. Então, ela vira uma pessoa diferente. Você acaba tendo uma atenção maior, acaba que ela ganha algumas coisas porque ela é mãe do seu amigo. E espiritualmente isso também acontece. Muitos socorros acontecem porque você botou um nome na caixa de radiação e aí a equipe do centro espírita para e fala assim, não, vamos olhar por essas pessoas específicas. Às vezes não era nem a hora. É um pouco mais do que isso, né? Quando a gente começa a trabalhar em mesa mediúnica, mesa de obsessão, você começa a perceber uma coisa. Eu vim numa mesa mediúnica e estou sendo socorrido por um doutrinador qualquer. Aí muitas vezes eu ia na mesa, né? Muitos médios na mesa, e o espírito falava assim, mas eu vi sua palestra. Eu já vi você falando. Eu sei quem você é, muitas vezes. O espírito já mudava, emocionalmente falando. Porque ele já tinha visto eu fazendo coisa boa, ou se fosse coisa ruim, pior, aí ele não queria. Sim, porque ele já porque ele já sabe, você não tem... Então o doutrinador, ele faz a diferença de acordo com a pessoa conhece ele ou não, pelo grau de afinidade. Tanto é que Maria, quando a gente olha o contexto inicial do cristianismo, ela era de suma importância, mas não era o espírito mais elevado do que dentro os que estavam perto de Jesus. Não, seria João Batista, né? João Batista, Jesus João Evangelista, Sim. Paulo, teriam outros. Mas no plano espiritual, o espírito que mais socorre e de maior importância depois de Jesus é Maria. Sim. Então, por que faz essa diferença toda? Porque quando você está num umbral perdido, desesperado e que não quer ouvir ninguém, se tem alguma chance de você ouvir alguém é Maria. E aí ela cuida dos servos de Maria. Sim. Então a emoção de você ter um amigo, de uma pessoa que você amava, as maiores desobsessões que acontecem, socorros de obsessão nos livros de André Luiz, são as mães. Eles trazem a mãe, o obsessor. Para o obsessor reconhecer. Então, no fundo, nós somos... Essa conexão de mãe e filho, ela é muito forte, né? E ela gera um amor... E de amigos também. Nós somos muito previsíveis. Quando olham de cima um espírito mais elevado, muito mais elevado, ele olha e fala assim, cara, eles estão brigando por tantos detalhes, tantas coisas, mas eles são previsíveis. Eles sempre se sensibilizam pelas mesmas coisas, eles conseguem... Nós somos previsíveis na escala de evolução. Por quê? Porque a gente escala do reino animal, porque a gente aprende de acordo com os instintos animais que nós encarnamos. Então o plano espiritual superior está cansado de saber qual é o defeito que a gente tem, e que estágio a gente está, e o que a gente precisa fazer para evoluir. Então quando eles trazem honrar pai e mãe, né, todas essas passagens de Jesus, é um espírito muito evoluído, olhando para pequenas crianças previsíveis. Você não sabe quais são os erros das suas filhas agora? Se você tiver outra neném agora, você não está cansada de saber? Na realidade depende um pouco, porque tem o lado temperamento espiritual dela. do neném, a gente vai acompanhando com o tempo, né? Mas... A maioria das coisas é previsível. Mas as crianças são parecidas. E você consegue olhar, inclusive, para as famílias e você identificar como vai ser o comportamento da criança baseado no que ela está vendo dentro de casa. É bem fácil para as professoras, conhecendo os pais, analisarem como aquelas crianças vão se comportar dentro de sala de aula, pelo que ela está vivenciando, pelo que ela está passando em casa. Então, é bem fácil você identificar. Então, essas admoestações aí de Paulo, de Moisés recebendo do plano espiritual, né, do plano, é previsível, né? Honrar pai e mãe, respeitá-los. Todo esse trabalho é coisa que ele já sabe e já viu em outros locais do universo, né? Em planetas que passaram pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando, e para chegar nesse nível que está. Agora, a gente vê no dia a dia as famílias, nós sendo espíritas, conhecendo, e a gente olha e vê que os defeitos dos pais com os filhos, semana passada nós estamos falando dos pais em relação aos filhos, e agora dos filhos em relação aos pais, se repetem também. Eles se repetem. A postura do pai de proteger a qualquer custo, de não cuidar, não modificar aquele espírito que recebeu para uma influência dele, é comum. Eu acho mais ou menos. Eu acho que antigamente existia um projeto familiar onde os pais eles eram superiores aos filhos, onde os pais eram obedecidos e respeitados. Existia um distanciamento muito grande dos pais para as crianças chegavam, o pai tinha prioridade, a televisão era dele, ele escolhia a comida, ele determinava o que ia ser feito, era uma relação mais distante. E aí eu acho que essas crianças cresceram com uma questão, assim, um desejo de reconhecimento não acessado, porque eles não se sentiam amados por esses pais.
pais. E eles começam a querer resolver esse desejo de reconhecimento com os filhos. Então eles querem ser amados pelos filhos a todo custo. E aí eles começam esse projeto da sociedade que a gente está vendo agora, que é de você criar o seu filho sem limite, sem controle, porque você precisa muito da amizade dele, você precisa muito do amor dele, e você começa a jogar o que você acha que você não recebeu do seu pai, porque na verdade você recebia, só que era de outra forma, porque existem várias linguagens de amor, não só que a gente, né, tá querendo receber. Reconhecer, né? E aí você joga isso pra criança. E aí você começa... Eu não posso botar ele de castigo, porque se eu botar ele de castigo, ele vai dizer que me odeia e eu não consigo. Se ele disser que me odeia, eu vou chorar muito. São pais fracos, né? E eles acabam criando filhos que são muito prepotentes, orgulhosos, egoístas, sem limites. Sem limites, sim, mas mais do que isso, né? Porque ele se acha muito o rei do universo. Ele não pode ser frustrado, ele não pode ser contrariado, ele não pode passar por questões nenhuma. Porque em casa ele não é. A mãe dele diz que ele não é, a mãe dele resolve, a mãe dele faz, né? Então... E aí você tá criando a sociedade que tá começando agora, que é uma sociedade que mais tem rompimentos entre filhos e pais. Porque quando você cria o seu filho pra ser egoísta, você tá criando seu filho pra ser egoísta com você. Você é a primeira pessoa que ele vai retribuir, né? Que ele vai mostrar que ele aprendeu ali. E aí, a primeira coisa, a partir do momento que ele começa a ter influência externa, seja de mídia, seja de amigos, seja de qualquer coisa, e que não tá mais no seu controle, porque essas crianças saem do nosso controle em algum momento, existe o rompimento familiar natural, que faz parte da psicanálise dele, começar a buscar a vida dele começar a ter, né, as próprias experiências, até para a evolução, porque a evolução do seu filho é uma evolução diferente da sua. O mundo, a mídia, faz parte. A evolução do planeta. O planeta agora é um planeta migrando para a regeneração. Mas aí, o que acontece? A partir do momento que ele olha pra você e ele acha que ele não tem mais uma identificação, ou que ele acha que você não tem mais serventia, você é a primeira pessoa que ele corta. E cada vez mais a gente vê mídia, influenciadores famosos falando e eles falam com muito apego emocional. Porque a gente precisa parar de sentir culpa de cortar os nossos pais. Quando a nossa família é tóxica, a gente precisa se preservar, se priorizar e cortar a nossa família. A onda no momento é uma verdade deles, né? A onda do momento é essa, de que você tem direito de cortar a sua família, de que você precisa. É como se fosse você... É a antítese que tu tinha antes do pai dominador, da família opressora. E aí agora é um direito seu ser egoísta e ser uma pessoa ruim com seus pais, entendeu? É tipo como se você tivesse que escolher entre você e ele. E é um direito seu. Assim, às vezes eu tenho a impressão, né, vendo isso em mesa mediúnica, vendo nos relatos, eu costumo muito assistir lá em casa, não é comum na minha família, a Yasmin mesmo, quando olha, às vezes me dá uma criticada, de eu estar assistindo médiums de pessoas espiritualistas fora da doutrina espírita que fazem desprendimento, que vão no plano espiritual, traz as experiências, às vezes as experiências perigosíssimas e loucas, né? Mas eu assisto até para aprender com erro, né? Porque eu acho o seguinte, ali eles são nu e cru, eles não têm conhecimento espírita. Sim. Eles vão lá e trazem um negócio e falam absurdos achando que estão certos, presos em obsessão, mas... Tudo bem, eu não vou mudar o mundo, né? Eu assisto e trago essa experiência. E eu percebo nesses espíritos e nos espíritos que eles representam, às vezes, que eles acham que são mentores, mas está na cara que não são mentores, né? Que esses espíritos no plano espiritual, eles têm essa certeza. A gente acha que tem uma conspiração a nível mundial, mas não é. Esses espíritos sofreram com essa situação, eles não têm o evangelho como base, eles não conhecem. Alguns até são cristãos, mas não conhecem o evangelho. Tem uma distância muito grande de você dizer que conhece o evangelho e que quer seguir o evangelho. E que entende o evangelho versus o cara que diz que é cristão. Sim. Há uma distância enorme. A pessoa pode, um inclusive, abismo. ter lido a Bíblia e não entender. Então, quando você tem uma mediunidade com o evangelho, é outro nível. Sim. Seja qual for. Mesmo com obsessão, com depressão, com problemas, tudo acontece. Chico teve, Divaldo teve, Raul Teixeira, todo mundo tem. Mas é muito mais fácil você compreender onde você está. Jesus passou por obsessão. E o que você está vivendo. Né? E esses espíritos não têm, não passam por isso. Então, esses espíritos que trazem essas verdades absolutas, eles trazem no plano espiritual. São correntes do plano espiritual que têm certeza que tem que acabar com a família, que tem que ter a desobediência
familiar, que é tudo opressão, né? Que tem uma opressão de classe, que tem uma opressão religiosa, tem isso lá. Eles estão nessa corrente até para atrasar um pouco o exílio, né? Eles acham que... Eu acho que só quem está em cima deles, bem em cima, pensa no atraso do exílio. Esses espíritos mais embaixo não conseguem chegar nisso. Não sabem ainda. Eu achei que era uma organização do tipo, se a gente... Porque o ataque é a base judaica cristã. Se a gente acabar com o projeto do cristianismo, né? Se a gente combater a família, etc., a gente vai acabar atrasando o planeta. Esses mais ignorantes não tão elevados, que estão aqui embaixo, não tem essa profundidade de avaliação. Vamos atrasar a evolução do planeta, tem uma transição planetária. A maioria nem sabe. Entendi. Nem sabe. Tanto é que quando eu faço palestra sobre isso, poucos espíritos depois eu vejo que se incomodaram com o que foi dito, entendeu? Os outros fazem, mas não conseguem entender. Eles acreditam genuinamente dentro desse egoísmo tão exagerado que eles têm todo o direito de fazer. Porque foi oprimido pelo pai, porque teve uma dificuldade familiar no passado, porque teve um abuso familiar, e tem muito ainda. Sim. Né? Tem muito abuso, tem muita coisa acontecendo, e a gente vê isso no dia a dia. Né? Os números são alarmantes. A questão é que 2 erros não fazem um acerto. Não fazem um acerto. E você não tem o direito. Assim como ele não tem o direito, você também não tem. Isso aí. E você cometendo esse erro, você não sofre à toa, né? Não, ninguém vai sofre uma dificuldade. Mais ainda eu fui abusado, eu fui oprimido, mas você foi opressor. Em algum momento. Em algum momento. Você não tem passa... Tem que entender a dinâmica. É isso aí. E aí se desvincular de vez. E por isso que eu falo, pra gente resolver qualquer questão hoje, né, com a polarização que tem no planeta, com as discussões religiosas, com as certezas que você acaba tendo dentro dessas seitas, né, que eu não vou chamar nem de religião, dentro da internet, etc., só você voltando para a raiz do problema. A raiz do problema existe uma lei de causa e efeito. Essa lei ela é regida através da física quântica de forças, né? Aquela força que você imprime, você vai receber de igual intensidade e valor no sentido contrário. E tudo aquilo que você cometeu de falhas ou de acertos, você vai receber mais na frente. Algumas sendo convertidas em virtudes, porque são acertos que você fez, e você consolida aquela virtude eternamente, e outras em cima de defeitos, de fragilidades que você vai ter que passar por ela, ou pelo amor ou pela dor. O que é passar pelo amor? Dar a vida, receber um filho e tratá-lo de uma forma maravilhosa, como você fez, tentar entender o ponto de vista dele, que é o que foi... momento ele está de evolução espiritual, em que momento ele está, como foi a formação dele até aqui, para entender essa dinâmica de onde ele não está se sentindo reconhecido. Quando a gente se coloca no ponto de vista do outro, a gente perdoa, né? Na próxima encarnação você não vai ser um filho oprimido. Sim, e quando você se coloca no ponto de vista do outro e você consegue aprender pela dor dele, você não precisa passar. Não precisa, porque você venceu pelo amor. Porque você já aprendeu. Agora não, eu volto e sou o mesmo opressor. Eu cobro, eu não confio na posição dele. Eu acho que ele, né, que é o que a gente está vendo semana passada e hoje. O que eu vou ser na próxima encarnação? Vai estar naquele momento. Naquele filho. Para você poder tentar entender de novo como funciona, né? E aí se repete. Mas em alguns países do mundo, isso não tem mais espaço dentro de uma família. Mas muito tem ainda. Sim. É só nascer num país desse mais atrasado, ou aqui no Brasil em condições piores, que você vai ter a condição de viver essa opressão. Não, e aí não vai ser a opressão nesse ponto, porque você já aprendeu isso, você consolidou isso, você não cai nesse erro. Mas provavelmente tem alguma coisa sua que pode ser colocada nessa situação. Vai ser colocada em prova. Tá acabando já, faltam 30 segundos, e aí vamos para as Depois perguntas. a gente volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Quem estava por aqui com a gente, né, na primeira metade, já sabe que minha mãe não veio. Época de imposto de renda, ela vai... Apresentou atestado. Ela vai apresentar um atestado de trabalho e vocês vão ver muito Yasmin convidados por aqui. Semana que vem, Yasmin, Lívia, Helena e Clarinha. Ah, entendi. E aí, enfim, então estou por aqui hoje substituindo. Muito obrigada por terem ficado com a gente. Eu vou ler aqui os comentários das pessoas e depois a gente continua para Emmanuel, né? Então vamos lá. Cristina Paula, boa tarde. Eu escuto todos os programas no rádio. Depois no final vem dar like. Ótimo tema de hoje. Gratidão a todos. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada mesmo. Roberto Castanheira, ótima tarde a todos. Rosa Maria Silva, belíssima tarde, família abençoada. Libânia Vieira, boa tarde. Programa maravilhoso na nossa tarde. José Fernandes de Mello, boa tarde, amigos. Tudo de bom pra vocês nessa missão da divulgação da doutrina espírita. Já dei meu like, vai lá e dê o seu like também. Muito obrigada, gente, pelo like e por tudo. Hoje a gente tá chovendo like. Estamos bombando nos likes. Rose Almeida, boa tarde, linda dupla. Já dei meu like, bonito tema e polêmico. Nos traz muitas reflexões e aprendizados. Deus os ajude. Sou de Bento Ribeiro. Rosa, realmente, quando a gente tava lendo o tema no carro, eu falei que hoje era o melhor dia pra eu vir, que eu... A Yasmin veio bem a calhar, porque ela é uma filha muito encrenqueira. Muito, olha lá, ela rindo. Tá vendo só? Muito encrenqueira, então foi ótimo. Cadê a ingratidão dos pais? Eu não tava aqui. A ingratidão dos filhos. Lídia Rosa, boa tarde, paz e bens a todos. Jaidete Gomes da Silva, boa tarde, Yasmin e Hernani. Deus ilumine vocês nesse tema muito importante. Iris, cadê você? Você faz falta nessa mesa, viu? Saiba que daqui, Tais do Evangelho é o meu bálsamo. Beijos. Jaidete, a gente vai falar pra ela, vai passar seu beijo. Ela é contadora, né? Então na época de imposto de renda as coisas ficam complicadas. Hamilton Veloso, ufa, juntos de novo, graças a Deus. Yasmin, a rádio está preparando um horário para o seu futuro, que está bem próximo, que é ter seu próprio programa. Aos poucos você está sendo preparada. Ai, obrigada, Hamilton. Denise Melo, boa tarde a todos. André Luiz, vocês conseguem trazer o espiritismo não só para aquele que se considera cristão, mas para todos que tentam viver dentro da vida pautada na justiça, amor e fraternidade. Parabéns, Hernani. Obrigado. Vendo? Parabéns. É o lado científico do espiritismo. Angélica de Souza Silva Pereira, boa tarde, Yasmin. Eu percebo que os pais só querem ser amigos dos seus filhos quando eles precisam ser pais dos seus filhos. Exatamente. Na realidade, a gente vê que socialmente aconteceu essa dinâmica cultural, né? Deles pararem, deles quererem receber aquele amor que ele acha que ele não recebeu dos pais, dos filhos, né? E aí eles mudaram essa relação familiar e igualaram, né? Assim, e na verdade agora eles já estão até botando os filhos acima, porque o desespero de ter esse amor a todo custo tá tão grande que a criança passa a ter muito mais valor até do que eles, né? Rogério Costa, boa tarde, amigos. Excelente esclarecimento. Fiz besteira, me perdi. Angélica de Souza. Não, já foi. Eliane Araújo, boa tarde. Nossa, perfeito o que a irmã está trazendo. A gente deve entender que nossos filhos são espíritos. Não tem como a gente se enganar. A reencarnação é reparação. Verdade. Muito obrigada, Eliane. Existe inclusive um livro, né? Nossos filhos são espíritos. Eu dou para todas as grávidas. Espíritas e não espíritas. Um ótimo presente. Rosenilda Gia Barroso, boa tarde, queridos. Peço vibrações, a gente vai colocar na lista, tá? Muito obrigada pelo comentário e a gente vai botar todo mundo na lista de radiação. Georgina Célia, parabéns, muito bom o tema. Rogéria Tavares, vamos dar like, galera. Tá vendo? Foi a Rogéria que conseguiu. A Rogéria tá bombando, Ela que ajudou. Obrigado, Rogéria. A rádio agradece muito. Edineia Matoso, linda tarde de sol a todos. Leide Gomes, boa tarde, que quinta-feira maravilhosa. Silvia Kelly, que programa maravilhoso. Silvia aqui de Saquarema. E Arione de Carvalho, boa tarde a todos vocês. Eu sou a Arione, estou aqui junto com vocês, um pouco atrasado, mas que bom que você chegou. Senhora Arione. E aí temos o pessoal do Facebook. Olga Machado pedindo radiação, a gente vai colocar. Pode deixar, Olga.
Eunice Fernandes, boa tarde, amigos. Excelente tema. Eunice de João Pessoa. Solange, estava sentindo falta da Yasmin. Solange, um beijo enorme. E aí depois ela voltou. Desculpa, queria me referir a Iris, mas você também é 10. Agradou as duas. Então tá bom, Solange. Iris Estamos e todos Yasmin. sentindo falta. Eu sinto muita falta quando minha mãe não vem. Porque ela fica em paz, Exatamente. em casa. Mas tudo bem. E a Ditinha Araújo mandou: boa tarde, primos lindos, estão na escuta e amando. Já dei o like, compartilhei também o programa e, como sempre, maravilhoso. Gratidão e que Deus, Senhor e Jesus nos abençoe, paz e luz. Então é isso, essas foram as nossas mensagens. Agora vamos para Emmanuel. Vamos pro Emmanuel. Emmanuel continua sendo convidado para vir aqui no programa. Não adianta se esconder não, né, Yasmin? Uma hora ele tem que vir. Se o direito é campo de elevação, abertos a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu. No desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restaurarem a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles os quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. É isso aí. Então, o que você faz hoje, você vai sofrer as consequências no futuro. Agora, vamos pegar isso desde o início. Vamos ver essa relação. Você está no plano espiritual e tem uma energia que está evoluindo na natureza e que ela precisa ganhar uma consciência própria, individual e se tornar um ser único. Então, ela precisa desenvolver o ego dela no início. Depois é que ela tem que combater o ego e desenvolver o self. Então, você está na natureza, você faz parte de um conjunto de energia, você não é um espírito, que tem uma capacidade no futuro, uma qualidade, uma condição de se tornar uma individualidade e tomar decisões próprias. E a partir daquele momento, nunca mais você vai deixar de ser a individualidade que você é. Mas leva um tempo para chegar nesse estágio. Você está na natureza, né, começa a encarnar no reino vegetal, e aí você pensa o seguinte, você está no plano espiritual e você fala o seguinte, eu preciso tornar aquele espírito algo que consiga pensar sozinho, tomar decisões sozinhos. O que é melhor para fazer aquilo ali? É ter uma turma enorme com um monte de alunos e um professor? Ou a gente começar a trazer professores individuais para estar do lado dele, para que ele não desencarne antes da hora, para que ele tenha um aprendizado, para que ele tenha uma condição melhor de vida? Eu acho que o professor particular dá mais certo. Uhum. Eu acho que a chance é maior. Em vez de ter um professor para 40, 50 alunos, eu tenho um professor, 2 professores para cada aluno daquele, que eu acho que vai ser mais... então como é que a gente faz isso acontecer? Preciso criar laços. Preciso criar uma condição que esses professores queiram ter esse aluno, para que esse aluno evolua e depois a gente troque eles de posição e eles continuem ensinem crescendo. Outras pessoas, né? Como é que eu faço isso? Vamos trazer essas condições desde a natureza. Vamos pegar geneticamente seres que têm o instinto de criar esses laços familiares e vamos investir mais nesses espíritos, nesses
códigos genéticos. Até essa organização faz um sentido enorme, porque quando você vê que o bebê é parecido com você, te dá essa ideia de reconhecimento e gera o amor. Pertencimento. Esse pertencimento é muito importante, porque a gente já desenvolveu o nosso ego na espiritualidade, né? Então a gente tem ali um amor próprio, mesmo quem não tem, no fundo tem um amor próprio. E aí quando você olha uma coisa que parece com você, que é semelhante, é muito mais fácil você atrair, você cuidar, você se colocar no lugar dela, do que uma coisa que você acha que é completamente diferente, né? Então você vem da natureza cultivando e colocando nos estágios mais elevados os animais, os códigos genéticos que criam melhores laços familiares. Que seriam os mamíferos. Ficam justamente mais porque... os primatas. Sim. Sangue quente. Todos os mamíferos você já vê que a gestação faz um laço muito grande entre o bebê e a mãe. A proteção dos filhos. O amamentar, né? Então você tem... E quanto mais elevado vai, até chegar no ser humano, mais a dependência desse filho enquanto... Dura mais tempo. Os outros alguns animais já saem sozinhos, se livrando na natureza. Vão vivendo, exatamente. E o ser humano não. Ele precisa de cuidado nesse início. Ou da sua família, ou da sociedade. Sim, de alguém. Alguém tem que dar cuidado que você não sobrevive sozinho. Você depende. Então você vai criando no plano espiritual, é tudo pensado, cara. Não é feito num estalar de dedos. Não. Que encarna, desencarna, testa. O código genético humano, para o ouvido da mulher ser adepto, para ouvir o ouvido do bebê, né? Tudo é feito para que você tenha a melhor forma física que faça com que você desenvolva espiritualmente. Então, quando você vê os problemas sociais que nós vivemos hoje, né, aqui a gente tem um cabedal de problemas sociais no Brasil para você avaliar. Sim. Aí você vê o seguinte, uma pessoa no atendimento fraterno ou dentro de uma palestra que você vai, e muita gente me procura no final da palestra, cara, colocando esse corpo físico com importância zero. As pessoas jogam a dignidade delas, jogam a importância do que ela teve nessa condição genética como se não fosse nada a vida dela. Como se tivesse importância nenhuma. Coloca em risco, coloca em condições adversas. Aí eu fico pensando, cara, foram milhões de anos para você chegar nesse nível genético que está aqui hoje, tendo essa oportunidade de encarnar, e você não está dando valor nenhum. E você acha que não tem valor. Pior, o que mais me assusta é ver meninos, meninas sentando comigo dizendo, mas eu não tenho valor nenhum para ninguém. Você não tem a menor noção do quanto custou para Deus, para o plano espiritual, para a espiritualidade superior, para todo mundo que está aqui no planeta, para ela estar hoje nessa condição genética e ter essa oportunidade na encarnação. E o quanto vai ser muito difícil ela reencarnar com uma família que dê, por exemplo, para ela uma oportunidade de estar no atendimento fraterno. Então esse primeiro ponto, quando Jesus dizia isso, você é muito importante para o Pai, você é muito importante para mim, para Deus, e é verdade o que ele está falando. Sim, é muito caro. Porque é como se você comprasse o carro mais caro que tem hoje no mercado, a Ferrari, o Jaguar, etc., e desse na mão de um cara que não sabe dirigir. No fundo é isso que está acontecendo. A gente está vivendo um momento de transição planetária, última oportunidade para um monte de espírito que está aqui, inclusive a gente, que somos trabalhadores de última hora, num corpo geneticamente trabalhado há milhões de anos para a gente chegar nesse estágio hoje, e você não sabe o que fazer com ele. Esse é o primeiro ponto, que eu acho assim assustador essa conversa, quando você olha para o aspecto científico do que está acontecendo nesse momento. Esse é o momento de transição que você tem que ter o mínimo de consciência do que você está vivendo. E é esse momento que você está vivendo. E você vai desencarnar e vai falar, caramba, mas eu tive um monte de oportunidade de ouvir isso, ou ouvir isso, mas não consegui entender. Não consegui compreender. Esse desperdício nosso do dia a dia, da nossa importância, da oportunidade que a gente tem, é que é estranho para mim. Quando você olha para o lado científico, você tem clareza total do que a gente está vivendo hoje. E do que vai ser a mudança do planeta daqui para frente. Mas, por outro lado, você vê o quanto a tecnologia no planeta está evoluindo, os milagres tecnológicos que nós estamos vivendo, e mais, agora a gente está vivendo os milagres do contato com o plano espiritual. Porque o que mais tem hoje na internet é relato, comprovação, e muitas pessoas ainda estão ausentes dessa realidade. Fazem questão de estar ausentes dessa realidade, continua fazendo guerra, jogando bomba, e matando, e terrorismo. Eu fico olhando, cara, você não entendeu ainda como é que funciona?
É porque também existe uma divisão planetária entre Ocidente e Oriente. Existe tem muita uma gente que não tem cultural. compromisso kármico nenhum, Yasmin. Nasce, abandona os filhos, abandona a família, abandona os amigos. É cruel, não tem nenhuma sensibilidade do compromisso kármico que ela tem. Isso é que faz a grande diferença hoje no planeta. Quem está ligado num programa desse a essa hora, participando, discutindo, se importando, tem um compromisso kármico. Dentro de si, por mais que ele não tenha consciência... responsabilidade afetiva, kármica. Eu não posso abandonar, eu tenho que prestar atenção, eu sei o que está acontecendo, alguma coisa me diz, as pessoas pensam assim, alguma coisa me diz que isso tem importância, eu vou para essa palestra, eu vou me ligar, eu vou fazer essa prece, eu vou ler esse livro, eu vou prestar atenção no que está sendo dito. O nome disso é compromisso kármico. Mas muita gente no planeta não tem ainda. Mesmo no estágio atual que a gente está vivendo. É isso que mais me assusta. Quando eu começo uma entrevista, uma conversa, eu já sei. Dependendo do tratamento que ele dá para a família, para o filho, para o pai, para o irmão, abandonei, não falo mais, não quero saber onde está, não sei o quê. Não tem compromisso kármico. Não é bom nem ruim, é ruim para ele. Sim. Mas é uma evolução espiritual. O compromisso kármico é a evolução espiritual. Você pode até saber que algumas pessoas te fazem tão mal que você não quer lidar com aquilo naquele momento. E aí você... Porque você também não pode ser infeliz, você não pode viver depressivo, você não pode nada disso. Então, por exemplo, estou num casamento muito complicado, sofro violência doméstica, sofro coisas graves, assim, que realmente... Eu nunca... Não é isso. Aí você vai virar e vai falar, olha, vou adiar, porque nesse momento não tenho condição de lidar, etc. Eu acho que você tem, sim, que respeitar os seus limites, você tem, sim, que se amar e se colocar numa posição onde você seja realmente amada, validada, etc. Mas não é o abandono da família, é você tentar entender como vai funcionar esse relacionamento, colocar, sim, alguns limites, se preservar, sim, em muitos momentos, mas não pode existir esse rompimento. E se existir, você entender que, na verdade, é um adiamento, que você não tem esse direito, mas que você tem o direito de adiar e falar, olha, nessa encarnação eu ainda não consegui, vou passar a resolver várias outras coisas, porque eu vou aproveitar o momento que eu tô aqui, mas esse problema específico que eu ia trabalhar, eu vou deixar pra próxima, quando ele vier meu filho. Ou se as questões materiais forem fortes demais, tem muita gente com dependência financeira ainda, a gente vive um planeta de egoísmo e de orgulho, e que alguns espíritos desenvolveram capacidade tecnológica, capacidade de administração financeira, etc., e outros ainda não. Sim. E isso gera outro fator, né? Na realidade, em cada encarnação, nós somos a resultante de 3 forças, que é a genética. Então, se você vem com uma condição genética, feminina, masculina, racial, seja o que for. Até de beleza. Beleza te ajuda muito. Dificuldades genéticas, você pode vir com cromossomo a mais. Então, algumas coisas capacidade afetam. Física, Capacidade tem gente que sabe jogar, que consegue. Doenças genéticas, síndromes. Né? Então, você tem uma carga genética que faz muita diferença. Depende, propensão a vício. E dependendo de onde você nasce, então, isso pode ser maior ou menor. Espiritual. Os vícios que você tem, as virtudes que você consolidou, a experiência espiritual, o emocional em cima daquilo. Isso faz muita diferença. As suas verdades também. E o meio. Onde você nasceu. Família, dinheiro, capacidade, país cultura. Então essas 3 forças, né, resultantes das 3, definem o que você é. Obviamente, a mais forte, importante, versátil, é o espírito. É o espírito. Porque você está o tempo inteiro evoluindo, tecnicamente. Então algumas pessoas vêm com tanta dificuldade genética, de meio, de natureza, que não consegue romper algumas correntes, algumas barreiras. Mas tudo está ligado ao karma. São encarnações mais ligadas à expiação do que à prova, né? É você realmente entender, aceitar e viver aquilo ali e aprender, tirar o melhor daquilo ali. Tirar o melhor daquilo ali. Mas, porque a gente tem provas e a gente tem expiações. Porque tem filhos que vêm em famílias que são impossíveis de você conviver, né? Sim. É muito abuso, é muito problema. E alguns casos, quando a gente vê também, não era para ser assim, né? As pessoas se perdem também. Sim. A gente vê que quantos missionários que a gente conheceu aí se perderam no caminho. Então, também não é... Às vezes não é só uma lei kármica. Às vezes, mas se você tá na família, tá passando pela expiação,
Pode sair, romper e falar, no futuro eu resolvo, vou avaliar como é que vai estar nisso. O importante é você lidar bem com aquilo ali, aprender o que tentaram te ensinar pra você não ficar conectada com aquelas pessoas, né? Assim, isso que é o mais importante, de uma forma geral. O que eu falo no geral, voltando sempre pro início de tudo, né, pra homeopatia da nossa vida, quanto mais tempo você viver e ficar na carne e mais saudável for, melhor. Isso é o mais importante. Até porque eu acho que ao longo da vida a gente vai tendo reuniões, a gente vai recalculando rota, a gente vai refazendo nossos projetos. Desprendimento. Vamos trabalhar então isso aqui também, aquilo ali. E a sua encarnação é mais fácil do que quando você tem menos tempo, né? Porque acaba que se você tem menos tempo e você veio com uma função principal e você não cumpriu, aproveitou menos, né? Pelo menos que você seja completista no tempo de vida que você tinha aqui. Sim. Que você ganhe moratória, que você ganhe fluido, que você faça amigos no plano espiritual que possam investir em você. Você vê, né? Divaldo, quantos anos está? 96, sei lá. Chico chegou a 92. A gente precisa muito dele, né? Ainda precisa dele. O velhinho tem que aguentar. Não temos ninguém. Temos, mas não como ele, né? Não tem ninguém. Então... Tem que aguentar. O Ivan tem que aguentar. Ivan, aguenta aí, pô. O mar precisa de você. Adota as crianças agora. Adota. Valmir, né, que me ensinava isso, né, Hermínio? Quando você tá velhinho, já tá cansado, adota uma criança. Que o plano espiritual te dá umas carguinhas. Vai ficar mais um tempo. Uma moratória pra ele. Acho uma boa ideia pro Ivan. Eu acho. O Divaldo também, né? O Divaldo tem um monte de filho adotivo. A gente tem duas pessoas que mandaram mensagem. Até que horas vai a programação? Yasmin, dá um beijo na sua mãe. Como assim os filhos, exemplos do evangelho, né? Abraços. E a Lucinha Rocha, programa maravilhoso, que dupla. Minha mãe hoje está ouvindo esse programa do plano espiritual. 2 anos desencarnada. Eu sempre falo que o nosso programa, no Ibope espiritual, é o mais ouvido no plano espiritual. Olha como ele tá humilde. É fake news. Muita humildade. Fake news espiritual. 2 anos de desencarne, no mesmo que o Dr. Bezerra, 124 anos, no mesmo dia que o Dr. Bezerra desencarnou. E ele socorreu ela durante 6 meses. Eu tenho muita história com o Bezerra de Menezes, porque quando eu fiquei doente, eu fiquei doente com 6 anos, né? Todo mundo dizia que eu ia desencarnar. Provavelmente recebi uma moratória e tudo que estou vivendo até então. Devo ter gasto o meu fluido vital, então, né? tô muito bem espiritualmente, porque não era pra estar aqui, então tudo é bônus. Eu não doei nenhum órgão pra ela, não, mas deve ter doado muito fluido vital, né? Olha ele se fazendo. Então, com 6 anos eu ia desencarnar, e aí meus pais foram em vários centros espíritas, meu pai virou espírita por causa disso. E a gente foi na Seara de Jesus, né? Que a gente recebeu uma psicografia que dizia que Bezerra de Menezes estava pegando o meu caso e aí passando uma série de coisas que eles deviam fazer todos os dias. E aí no primeiro dia eles foram fazer, meu pai foi fazer junto, sem acreditar que ele era ateu na época. E aí tinha que ler a oração de Bezerra de Menezes inteira pra mim. Aí no segundo ou terceiro dia, lendo a oração, eu já sabia a oração inteira, né? Falei debochado. Já veio, né? Já veio amanhecendo. Até hoje eu lembro a oração inteira. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando os que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer e assistindo a todos enquanto apelem o teu infinito amor. Jesus, estende suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o através de suas legiões de companheiros, de seus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz. Ai, me perdi. Amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derrama a cura à humanidade sofredora, a fim de que todas as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo inteiro os exemplos de Jesus Cristo. E a mim já nasceu com essa oração incrustada. Muito compromisso. Qual é o recado que você dá para os filhos, Yasmin?
que a gente precisa entender a nossa responsabilidade. Não é tão fácil assim, que a gente não pode simplesmente romper, infelizmente, né? Tentou Temos romper. que vir aqui substituir E ficar agora até o nossas final. mães. E é isso, e tentar, acima de tudo, fazer com que essa relação seja muito feliz e amorosa, porque o tempo ele passa muito rápido e no fundo, nada do que a gente acha que é importante, materialmente falando, vai ser, né? E pra gente parar de se preocupar com coisas pequenas, pra gente começar a entender melhor essa dinâmica. Da reencarnação. E dos sentimentos que a gente tem que desenvolver. E de ser feliz, gente. o outro. O mais importante é isso. É isso. Pai, termina aí, amor. Não, é sempre tem a mais Iris que tempo. termina. Mas a Iris não veio, gato. Até a semana que vem. Até semana que vem com a minha mãe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.